Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de trazer uma palavra hoje que se encontra em Daniel, capítulo 9, no versículo de número 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Amados e queridos irmãos, nós queremos falar nesta oportunidade sobre o propósito das 70 semanas de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Já cumpriu-se 69 semanas e falta uma semana, que é a última semana do governo humano na terra. O governo humano ele encerra quando Jesus voltar em Jerusalém. O pessoal da teologia da substituição, eles insistem em colocar a igreja nesta última semana. Mas a igreja ela não tem nada a ver com esta semana, com essa última semana. A igreja ela não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel. O propósito das 70 semanas é para tratar com Israel e não com a igreja. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, 70 semanas são 490 anos. Já cumpriu-se 483 anos com a morte de Jesus Cristo. Ali Israel rejeitou Jesus, foi colocado a igreja, nesse intervalo foi colocada a igreja, e no momento, logo após o arrebatamento, termina-se a plenitude dos gentios. Aí o anticristo faz uma aliança de 7 anos, aí inicia-se a última semana de Daniel. Então o propósito das 70 semanas, aqui está muito claro, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Daniel, o povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja gentílica. As pessoas que insistem em colocar a igreja na grande tribulação é devido ao fato deles seguirem cegamente a teologia da substituição, que coloca a igreja no lugar de Israel. Então vamos lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, o povo judeu, o povo de Daniel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Então aqui, o profeta, ele vai aqui, o profeta Daniel aqui, ele vai receber a informação aqui, ó, para cessar a transgressão. Primeiro ponto, cessar a transgressão de quem? De Israel. Cessar a transgressão de Israel. Porque existe uma regra de hermenêutica, para quem Deus está falando. Ele está falando aqui com o povo judeu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu, o povo de Daniel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Primeiro ponto, cessar a transgressão de Israel. Israel rejeitou Jesus, portanto a sua transgressão não foi cessada. Então por isso que Deus precisa da última semana para tratar com o povo judeu na grande tribulação. E para dar fim aos pecados. Pecado de quem? Pecado de Israel. Não é o pecado da igreja. O pecado da igreja já foi expurgado. No momento que você aceita Jesus na cruz do Calvário, o seu pecado já foi expurgado pelo sangue de Jesus. E para expiar a iniquidade. Iniquidade de quem? De Israel. É o Yom Kippur. Quando Jesus voltar em Jerusalém, ele cumpre o Yom Kippur. E em seguida, tabernáculos, que é a festa que tipifica o milênio. Então, expiar a iniquidade de quem? A iniquidade de Israel. A igreja não precisa de passar pela grande tribulação. O pecado da igreja já foi expiado na cruz do Calvário. No momento que você aceitou Jesus, o seu pecado já foi expiado.
Então você não tem que passar mais pela grande tribulação. Outro ponto aqui, trazer a justiça eterna. Ou seja, a implantação do reino de justiça, do reino teocrático. E selar a visão e a profecia. Ou seja, selar a visão e a profecia das 70 semanas. Isso sela a visão e fecha a profecia quando Jesus Cristo retornar no Monte das Oliveiras em Jerusalém. E para ungir o Santíssimo. Ou seja, o anticristo ele vai profanar o templo na metade da semana. Então quando Jesus voltar ali em Jerusalém, ele vai ungir o lugar santíssimo. Então, meus irmãos, o propósito das 70 semanas de Daniel é isso. As 70 semanas elas estão determinadas sobre o povo de Israel. Não está determinado para a igreja. Então a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Essas 70 semanas de Daniel ela é dividida em 3 fases. A primeira fase são 7 semanas, que são 49 anos. Cumpriu-se então a reconstrução de Jerusalém. É só os irmãos lerem ali o livro de Esdras e o livro de Neemias ali. A partir dos 49 anos ali da construção de Jerusalém, conta-se mais 62 semanas, que são um período de 434 anos. 62 mais 7, 69. O Messias morre, Jesus é tirado. Jesus morre, aí então para-se o relógio com relação às 70 semanas de Daniel, o relógio parou ali, né? Porque quando Israel rejeitou ali, começou-se então a plenitude dos gentios. Então a plenitude dos gentios é o período da igreja. Então no momento que a igreja for arrebatada, aí após o arrebatamento, a gente não sabe quanto tempo que vai durar do arrebatamento até a aliança de paz que é mencionada no versículo 27. O anticristo faz uma aliança de 7 anos com muitos. Ou seja, a última semana, que são os 7 anos da grande tribulação. Os 490 anos, então, eles encerram quando Jesus voltar lá na cidade de Jerusalém. Parou em 483 anos, quando Jesus morreu, o relógio parou, Deus colocou a igreja no meio. O relógio está parado agora em relação a Israel, né? A última semana está parada em relação a Israel, porque a igreja ainda está na terra. Quando a igreja for tirada, aí Deus vai tratar a última semana com Israel. Meus irmãos, a igreja, ela não tem nada a ver com as 70 semanas de Israel. O propósito das 70 semanas é tratar com Israel. O propósito da última semana, que é os 7 anos da grande tribulação, é levar Israel ao arrependimento, cessar a transgressão de Israel, dar fim aos pecados de Israel, expiar a iniquidade de Israel, trazer a justiça eterna, ou seja, trazer o milênio, selar a visão e a profecia das 70 semanas e ungir o lugar santíssimo. Então Deus ele não vai tratar com Israel, com a igreja presente. Primeiro ele vai remover a igreja. Ele remove a igreja no arrebatamento pré-tribulacionista. Depois que ele remover a igreja no arrebatamento pré-tribulacionista, aí ele vai tratar com Israel. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos.